Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar você nessa manhã de domingo, abençoar a sua família. Nós vamos esperar somente alguns instantes para darmos início ao nosso culto. Peço apenas um pouquinho de paciência e nesse meio tempo você pode estar aí divulgando, né? Compartilhando com os seus contatos o link do nosso estudo, tá certo? Somente alguns instantes e vamos dar início à nossa escola bíblica, ok? Amém, glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, irmã Cleonice. Bom dia, irmã Lourdes. Que Deus abençoe vocês, abençoe seus familiares, aqueles que estão aí ao redor de vocês assistindo o vídeo. Que o Senhor possa derramar sua graça sobre os nossos corações. Bom dia para você que já chegou. Nós vamos começar agora o nosso estudo, tá certo? E como nós sempre gostamos de fazer, nós vamos começar orando. Então, peço que você feche seus olhos aí onde você está. Baixe sua cabeça, apresente a sua vida diante do Senhor e vamos orar neste momento juntos, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, antes de tudo te agradecer pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã. Te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos, ó Pai, porque nós, mesmo do conforto dos nossos lares, podemos, ó Pai, ter essa opção de acompanhar um estudo bíblico, de estarmos, ó Pai, em comunhão com os nossos familiares, ó Deus, ouvindo a Tua palavra mesmo à distância. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor possa falar conosco de maneira maravilhosa, que a Tua palavra possa encontrar em nossos corações, ó Deus, que estejamos dispostos a obedecer e fazer morada, ó Deus, em nossos corações e completar a obra que o Senhor iniciou. Assim nós clamamos e te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Finalizamos na semana passada o capítulo 6. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7. Tá certo? Então você pode estar aí abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9, tá certo? Evangelho de João, capítulo 7, versos de 1 a 9. Enquanto você abre,
Nós vamos recapitular rapidamente tudo aquilo que nós vimos, né? Algumas coisas que nós já vimos do início do estudo até agora, para que nós possamos acompanhar aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, certo? Vamos lá. No início do capítulo, João declara que Jesus, tudo que foi feito por meio de Jesus, que Jesus ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Ele declara que a essência da criação está em Cristo, a essência de todas as coisas está em Jesus, e aí diante disso nós aprendemos então que em nós há a essência de Deus, até porque quando nós olhamos no episódio da criação, no relato da criação, nós vemos ali o Deus fazendo ali o homem, o bonequinho de barro, né? E colocando realmente a mão na massa. Quando ele está criando as outras coisas, ele sempre declara, ele fala e as coisas vêm à existência, mas no caso do homem, ele resolve colocar a mão na massa, e aí quando ele faz ali aquele bonequinho de barro, depois que ele faz ali aquele bonequinho, ele pega com as suas mãos e derrama nele o sopro da vida. Então nós entendemos que possuímos em nós a essência de Jesus, a essência do Criador. E diante disso, o que isso implica? Isso implica no fato de que nós precisamos, no nosso testemunho, no nosso cotidiano, no nosso comportamento, no nosso pensamento, na nossa fala, precisamos evidenciar a essência de Deus em nós. E aí nós vimos que muitas vezes nós ofuscamos essa essência por meio do pecado, por meio de más práticas, né? E a gente acaba dificultando que essa essência do Senhor seja evidenciada na nossa vida. E aí nós vimos que com Jesus sempre está o melhor, sempre temos o melhor com Jesus. Como assim? Nós vimos quando ele transformou a água em vinho, que ali no finalzinho da festa de casamento, lá em Caná, os noivos ali já estavam assim, a festa já estava correndo, o vinho tinha acabado, e aí quando o vinho acabou, né, que Jesus agiu, que Jesus transformou a água em vinho, e ali o mestre Sala fala para o noivo, olha, vocês guardaram o melhor vinho para o final. Então nós percebemos que com Jesus sempre está o melhor. Em Cristo nós encontramos o melhor de todas as coisas. O melhor da criação, o melhor da vida, o melhor em tudo nós encontramos em Jesus. Tá certo? E aí nós vimos que Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. Há de se lembrar que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, eles não tinham muita intimidade, eles eram inimigos, por assim dizer, né? E quando ele tem aquele encontro com uma mulher samaritana, ela estava em dúvida, e ela pergunta, mestre, qual é o lugar que nós devemos adorar? É no monte? É no templo? É em Jerusalém? Qual é o local de adoração? E aí Jesus diz, olha, o local de adoração é a sua vida, porque Deus é Espírito, e como Espírito ele está com seus olhos procurando quem o adora em Espírito e em verdade. Então onde nós estamos é o local da nossa adoração, quando nós vivemos em Espírito e em verdade. E aí nós vimos que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão, e ele faz, além de ter o melhor com Jesus, ele faz o melhor com as coisas que nós colocamos ao seu dispor. Não importa o que seja. Pode ser um simples lanche de 5 pães e 2 peixes. Ele vai utilizar para alimentar uma multidão. Não importa o quão pequeno nós nos achemos que somos. Com Jesus podemos grandes coisas. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a essência de todas as coisas. E nele está a excelência de todas as coisas. E aí então, depois desse episódio, que nós vimos que muitas pessoas vão até Jesus pelas suas necessidades, vão até Jesus para suprir as suas expectativas. Então nós percebemos que Jesus ali ele entra com uma discussão com alguns judeus, porque ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. E quando ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, alguns judeus viram para ele e falam assim, conversam entre si e falam, mas esse não é o filho de José? A mãe dele não é Maria? A gente conhece os seus parentes, a gente conhece os seus pais, como assim ele desceu do céu?
E aí nós vimos que Jesus ele faz coisas fantásticas com origens improváveis. E aí nós aprendemos que não importa de onde surgimos, não importa de onde viemos, não importa nosso passado, mas importa as nossas decisões no presente, porque Deus quer usar o nosso futuro para engrandecê-lo e glorificá-lo. Quando nós estamos nas suas mãos, podemos fazer grandes coisas no Senhor. E aí, diante dessa discussão que eles tiveram, né, essa discussão ali com os judeus, nós percebemos então que às vezes a vida cristã era um pouco difícil, porque os próprios discípulos de Jesus falou assim: dura este discurso, mestre, quem o pode suportar? E aí, diante desse discurso, muitos o deixaram. Muitos quem? A multidão. Os 12 continuaram seguindo a Jesus. Por mais que seja difícil a caminhada às vezes, precisamos agir como Pedro, que diz: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Rendemos-nos ao Senhor, porque é nele que encontramos a vida eterna. É nele que encontramos a salvação. É nele que encontramos o caminho que leva a Deus. Certo? E aí, depois desses episódios que nós relatamos aqui, nós aterrissamos no capítulo 7 de João, do Evangelho de João. Nós estamos lendo do verso 1 até o verso 9, que é logo após essa discussão que Jesus tem com os judeus, né? Logo após os discípulos, alguns discípulos saírem de perto de Jesus, né? Nós então temos esse relato que nós vamos ler agora, João, capítulo 7, dos versos de 1 a 9, que diz assim: Passadas estas coisas que nós acabamos de falar, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros a festas. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Ok. Vamos lá. Alguns esclarecimentos aqui antes da gente se aprofundar um pouco mais no texto. Quando Jesus diz, o texto sagrado diz que Jesus ele não quis ir para a Judéia porque os judeus procuravam matá-lo, não significa que Jesus estava com medo. Não era isso. Jesus não estava com medo dos judeus que procuravam matá-lo, tá certo? Mas era porque não era chegado o tempo da morte de Jesus, por isso ele não foi até a Judéia nesta ocasião. Ele vai em outras, mesmo correndo esse mesmo perigo, tá certo? Outro esclarecimento que nós precisamos ter. Com relação à festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era um memorial que os judeus faziam para trazer à memória, para recordar o tempo que eles moravam em tendas no deserto depois da saída do Egito. Para recordar, nós lembramos que eles passaram 40 anos no deserto, e aí durante esses 40 anos do deserto eles moravam em tendas. E aí, para trazer à memória este período em que eles moravam em tendas, em que eles estavam presos no deserto, enquanto eles estavam passando por dificuldades, mas também enquanto eles estavam sendo sustentados pelo Senhor, enquanto eles estavam sendo alimentados pelo Senhor, enquanto não estava faltando nada para eles. E aí Deus então instituiu a festa dos tabernáculos para que eles pudessem lembrar: olha, vocês sofreram no deserto, mas foram sustentados pelo Senhor. Deus está cuidando de tudo.
Então, essa era uma festa que se fazia todo ano na região da Judéia, ali em Israel, fazia todo ano para ter essa memória, né, refrescar a memória dos feitos de Jesus no tempo de 40 anos de deserto que eles ficaram, tá certo? E uma última coisinha aqui, quando o texto diz para que os teus discípulos vejam os teus sinais, o texto não está falando dos 12. O texto está falando das multidões que seguiam a Jesus por causa dos milagres. Tá certo? As multidões, não eram os 12, porque os 12 já estavam com Jesus. Os 12 já caminhavam com Jesus. Onde Jesus comia, eles comiam. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Então os 12 já estavam com Jesus. Aqui está falando das multidões que seguiam a Jesus por causa dos sinais. Ok? Esclarecido esses detalhes, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no texto e vamos pensar nos perigos da incredulidade. Os perigos da incredulidade. A incredulidade é perigosa. Mas o que vem a ser incredulidade? O que é ser incrédulo? O que é que significa essa palavrinha incredulidade? O prefixo in é justamente um prefixo de negação, ou seja, é uma negação do crer, é uma negação do acreditar, é uma negação da fé, é uma negação da existência de alguma coisa. Então, quando nós pensamos na incredulidade, nós pensamos no fato de que nós não cremos, nós não acreditamos, nós não temos fé de que Jesus pode salvar. Isso é a incredulidade. E a incredulidade está muitas vezes em nosso coração e nós não percebemos. E ela é algo muito perigoso e muito prejudicial que nós precisamos estar sempre atentos aos seus indícios, atentos aos seus sinais, para que nós possamos combater e não cair no erro da incredulidade, e não cair nos perigos da incredulidade e nas suas consequências. Porque quando nós não cremos, quando não temos fé de que o Senhor está no controle, quando nós não temos fé de que o Senhor está cuidando, quando nós não temos fé de que Ele é soberano sobre as nossas vidas, nós sofremos consequências complicadíssimas e terríveis que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos mais fé em Jesus. Primeira coisa, quais são as consequências da incredulidade? Primeira, dúvida. Dúvida. Quando nós temos dúvida em nosso coração, nós atrasamos as bênçãos de Deus. Como assim a gente atrasa as bênçãos de Deus? Vamos voltar na história lá da festa dos tabernáculos? 40 anos no deserto? Os judeus, os israelitas, quando eles saíram do Egito para Canaã, era algo rápido, era uma viagem rápida, era uma viagem pequena, era uma distância pequena a ser percorrida, mas eles ficaram andando em círculos no deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração. Quando eles chegaram na terra de Canaã, que foi enviado 12 espiões, 12 espias, 12 vigias para olhar, para admirar a terra de Canaã. Quando eles chegaram lá, quando eles voltaram para dar o relatório do que tinha dentro daquela terra, 10 deles falaram assim: aquela terra é cheia de gigante, aquela terra lá não tem jeito, não tem como, nós não vamos vencer, nós não vamos sair vitoriosos, nós vamos entrar nessa terra e vamos ser escravizados de novo. Somente dois falaram assim: o Senhor nos deu essa terra. Essa terra mana leite e mel. Essa terra é abundante. Essa terra é próspera. E o Senhor nos entregou ela nas mãos. Vamos pelejar porque o Senhor vai com a gente. Sabe o que aconteceu? De toda essa geração, no livro lá está lá em Levítico, toda essa geração que aconteceu essas coisas, toda ela, somente esses dois camaradas
que tiveram uma visão positiva do que viram na terra de Canaã, que creram que Jesus estava com eles, que creram que Deus havia dado nas suas mãos, creram que Deus iria pelejar por eles. Somente esses dois entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto. Quando nós duvidamos de quem é Jesus, de quando nós duvidamos do que Ele pode fazer por nós, nós atrasamos as bênçãos dele na nossa vida. Nós atrasamos aquilo que nós poderíamos conquistar por falta de fé. Nós atrasamos por duvidar da capacidade de Jesus em nos abençoar. Essa é uma consequência muito séria da incredulidade. A dúvida. Não tenha dúvidas de que Ele está conosco. E aí, por causa deste atraso, que é culpa minha, que é culpa nossa, gera um outro fator, que é a ingratidão. Gera em nós um coração ingrato de que as coisas não estão dando certo. Gera em nós um coração ingrato de que as coisas estão demorando. E aí nós começamos a murmurar, e aí a gente começa a olhar e falar assim, ó, poxa, eu faço as coisas tudo direitinho, e nada dá certo na minha vida. E aí as gerações vão passando, o tempo vai passando, nós vamos ficando para trás e as coisas vão acontecendo ao nosso redor por causa do nosso coração ingrato, por causa da nossa murmuração, por causa da nossa dúvida do Senhor realizar grandes obras, grandes feitos através e em nós. Não tenha dúvida. Deus quer e pode fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Mas nós não podemos duvidar disso. Porque a dúvida é um atraso de vida. A dúvida, ela é um atraso na nossa existência. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida e a partir da sua vida. Certo? Além disso, ela nos leva a tomar decisões erradas. Abraão e Sara eram um casal bem idoso mesmo, bem idoso. E aí um dia, Deus mandou um anjo, e esse anjo falou assim para Abraão, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia da praia, a sua descendência será incontável assim como os grãos de areia, assim como as estrelas do céu. Mas aí o tempo passou, e ele não tinha filho, o tempo passou, e ele não tinha filho, o tempo passou, e ele não tinha filho. E aí a sua esposa, pensando em ajudar o seu marido para que essa promessa de Deus se cumprisse na vida dele, o que ele faz? A sua esposa Sara pega a sua serva, sua escrava, Agar, e dá ao seu marido e fala assim, tenha um filho com ela, já que eu não estou lhe dando um herdeiro. A nossa dúvida nos leva a tomar decisões equivocadas. E isso gerou um transtorno enorme para Abraão. Isso gerou um problema enorme, porque a promessa é que ele teria filhos, é que ele teria descendência a partir da sua esposa Sara, e não a partir de uma terceira pessoa. Cuidado com a sua dúvida, para não levar você a tomar decisões equivocadas. Decisões que muitas vezes vai nos gerar transtornos irreparáveis. Dessa relação entre Abraão e Agar gerou um filho, Ismael. Gerou-se um filho. E aí? Vai fazer o quê? Gerou um filho. As consequências foram desastrosas. E não teria como voltar atrás. Uma palavra depois de dita não tem como voltar atrás. Uma decisão, a depender do tipo de decisão que tomamos, não tem como voltar atrás. Como é que Abraão poderia voltar atrás depois do filho nascer? Não tinha como. Não tinha como, o estrago já estava feito. As consequências já foram geradas. Cuidado com a sua dúvida, com as decisões que você vai tomar, porque essas decisões podem ser desastrosas na nossa existência. Além de atrasar a nossa vida, a dúvida nos leva a tomar decisões equivocadas. E decisões essas que nos deixam muitas vezes soberbos. Soberbos. Olha a fala dos irmãos de Jesus para ele. Lá no capítulo 7 que nós lemos de João, do Evangelho de João,
Eles, de maneira soberba, arrogante, falam, olha, sai daqui e vai para a Judéia. Se você é o Messias, se você está realizando todos esses sinais, esses milagres, vai para onde tem muita gente, vai lá para a Judéia, porque vai estar na época da festa, a cidade vai estar lotada de gente, e aí você vai lá e se promove. Olha que arrogância, olha que soberba. A dúvida nos deixa muitas vezes nessa mesma situação. Estes são alguns dos perigos da incredulidade. Nos deixa em dúvida, que nos leva a adiar a nossa bênção, que nos leva a ser ingratos, tomar decisões equivocadas, sermos soberbos. Cuidado com a sua dúvida e com a sua incredulidade. Aonde ela pode te levar é desastroso. Aonde ela pode te levar só gera destruição. Agora, por outro lado, nós podemos estar atentos aos indícios dessa incredulidade. Nós podemos estar atentos aos fatos ao nosso redor que vai estar nos levando a ter um coração incrédulo. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, um coração duro e rebelde. Duro e rebelde. Olha o verso 7 do capítulo 7 do Evangelho de João. Jesus diz assim: não pode o mundo te odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. O mundo não poderia odiar, na ocasião aqui, os irmãos de Jesus, porque os irmãos de Jesus já estavam vivendo em conformidade com o mundo. Já estava fazendo aquilo que o mundo queria. Já estava sendo direcionado pelos desejos do mundo. Então, esse coração duro, esse coração insensível que o mundo tem ensinado a nós vivermos, é um indício de incredulidade. Um coração regido pelas leis do mundo, um coração regido pelo farinha pouca, meu pirão primeiro, um coração regido por querer tirar vantagem em tudo, um coração regido pelas necessidades, primeiro as suas, depois as dos outros. Um coração regido por esse desejo latente de tirar vantagem em absolutamente tudo. Por esse jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro que nos leva à destruição. Nos leva a ter um país corrupto. Nos leva a ter um país mau. Nos leva a ter um país onde a criminalidade só aumenta. Na semana passada, uma jovem grávida aqui de Brasília, ela saiu para fazer uma caminhada do seu prédio, desceu do seu prédio e foi fazer uma caminhada de manhã e não voltou. E ela ficou desaparecida e algumas pessoas começaram a mandar, usar o Facebook e a disparar, olha, está desaparecida, se tiver notícia liga para fulano. Fizeram corrente de oração nas igrejas em favor dessa jovem. Mas antes dela ser localizada, alguém divulgou aí uma falsa informação de que ela já tinha sido encontrada. Olha a que ponto chega a maldade do coração, a dureza do coração do homem, de impedir que outras pessoas façam o bem para alguém que está desaparecido. Olha que absurdo! Graças a Deus ela foi localizada, uma outra pessoa que não tinha esse coração endurecido, encontrou ela desmaiada, cuidou dela, levou ela para casa e quando ela estava melhor, levou ela para sua residência e está tudo bem com ela e com o bebê. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse coração endurecido é o que o mundo está ensinando. É que é o normal muitas vezes lá fora. Você levar vantagem em tudo é o normal. Você divulgar falsas notícias é o normal. Tudo isso para gerar benefício para alguém. Para gerar benefício para alguém. Isso é um indício de um coração incrédulo. Além disso, um desejo latente pelas coisas do mundo. Quando os irmãos de Jesus dizem para ele, olha, vai para a região da Judéia, porque lá vai ter muita gente, e lá você vai poder se divulgar,
E lá você vai poder fazer os seus milagres na frente de uma multidão. O que ele estava querendo dizer? Lá você vai ter fama. Lá você vai ter muitos seguidores. Lá o seu Twitter vai bombar. Lá o seu Instagram, cara, vai lotar de seguidores. Lá você vai achar um monte de seguidores. Atrás de fama. Atrás de fama. É isso que as pessoas estavam atrás. É isso que muitos nos dias de hoje estão atrás de fama. Quando nós olhamos para algumas figuras públicas que nós temos no nosso país e fora do nosso país também, às vezes fazem coisas absurdas, pura e simplesmente para ganhar um pouquinho de fama. Um pouquinho de fama. Postam fotos na internet buscando fama, mais seguidores. E muitos estão seguindo a pessoa errada. Seguindo esses famosos que não vai te agregar em nada. Seguindo essas figuras públicas que não vai te agregar em nada. Seja ela qual for, artista, político, não importa. Estão seguindo figuras públicas que não vão nos dar nada. Não vão nos levar a lugar algum que não seja destruição. Siga Jesus. Siga Ele. Porque Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos oferece a vida eterna. É Ele que tem palavras de vida. É Ele que tem pensamentos grandiosos ao nosso respeito. E é Ele que pode nos usar para fazer grandes obras. Então siga Jesus, não siga pessoas. Siga Jesus, não siga figuras públicas. Esse desejo pela fama, esse desejo por muitos seguidores, esse desejo por ser visível, esse desejo por seguir pessoas que têm muitos seguidores, só para dizer, é um indício de um coração incrédulo. É um indício de um coração duvidoso, de um coração que não acredita nas obras de Jesus. E esses indícios de ter um coração duro, de desejar a fama do mundo, nos leva a termos uma maldade latente no nosso coração. Pensa comigo. O verso 1 do capítulo 7 do Evangelho de João diz que Jesus estava na Galileia porque na Judéia o povo queria matá-lo. E aí os irmãos de Jesus querem que ele vá para onde? Para a Judéia. Os irmãos de Jesus queriam que ele fosse justamente para onde queriam matá-lo. Olha que coisa. Olha que coração maldoso. Às vezes nós queremos tanto o nosso bem que desejamos o mal para o próximo. Às vezes nós queremos tanto que as coisas deem certo para nós que nós nos esquecemos uns dos outros. Que é ao ponto de quando olhamos uma notícia na internet ou no jornal que fala criminoso fulano de tal foi morto a tiros por sei lá o que, foi morto. E aí ainda a gente olha assim e fala assim, é menos um. Bem feito. Olha que coração maldoso. Não temos mais misericórdia. Não temos mais amor uns pelos outros. Não temos mais amor pelo perdido. Mas quando nós ouvimos que um bandido foi assassinado, que um bandido foi morto pela polícia, nós exaltamos isso. Não estou dizendo que ele tem que ser exaltado, não estou dizendo que o bandido está certo, não é isso. O que eu estou aqui dizendo é que nós, cristãos, precisamos nos entristecer pela morte de alguém, independente de quem seja, porque Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por ele, como morreu por mim e por você. Nós não podemos ter prazer em saber que alguém, um bandido, morreu. Em hipótese nenhuma, de forma alguma. Isso é um coração maldoso, é um coração desejoso pelo mal. Vou te dar um outro exemplo. O tal do... Hoje é esporte, né? O MMA, que é a luta, acho que é a luta livre, não sei. Mas o MMA é um esporte violento. É um esporte onde as pessoas quebram braço, quebram pernas, sangram. E é um esporte exaltado no mundo inteiro.
prazer na maldade, prazer na violência. Não, de verdade, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Prazer em algo que gera violência. Ter alegria em assistir algo que gera violência. Eu, particularmente, não consigo compreender isso. De verdade. Não consigo. E esses são alguns indícios, são alguns sinais que mostram para que lado está caminhando o nosso coração. Se é para o lado da incredulidade ou não. Mas quando nós temos esses indícios, quando nós percebemos isso, ou de repente se você já se vê afundado num coração incrédulo, duvidoso daquilo que Jesus pode fazer, eu quero te dar uma receita. Eu quero te dar a cura para a incredulidade. Eu quero te dizer que há esperança. Eu quero te dizer que há solução para esse coração incrédulo. Eu quero te dizer que Deus pode mudar o nosso coração para a honra e glória dele. E para isso, primeira coisa, nós precisamos ser deixados guiados por Deus. Deixar que Deus nos guie. Quando os irmãos de Jesus dizem para ele, vai para a Judéia, que lá tem muita gente, e as pessoas vão ver os seus sinais, e você vai conseguir muitos seguidores, seja sincero com você mesmo. Se fosse você no lugar de Jesus, o que você faria? Será que você ficaria pelo menos tentado? Poxa, eu tenho 12 seguidores. Se eu for para lá, cara, realmente vai ter uma multidão lá. Pode ser que esse negócio seja bom. A gente ficaria no mínimo tentado se fôssemos nós. Mas Jesus tinha foco. Jesus sabia que o momento dele não era definido por ele, era definido por Deus. Jesus sabia que o caminho dele não era definido pela sua vontade, era definido pela vontade de Deus. Jesus sabia que o desejo de Deus deveria ser cumprido. Então Jesus deixou-se ser guiado pela vontade de Deus. Por isso ele disse, não é minha hora de ir para a Judéia agora. Eu não vou, porque não é a vontade de Deus. Quando nós deixamos que o nosso dia seja guiado, norteado pelo Senhor, a nossa incredulidade vai sendo diminuída. Esses irmãos de Jesus, dois deles escreveram livros bíblicos depois. 2 deles creram em Jesus posteriormente, que foi Tiago e Judas. E eles escreveram os livros que levam o seu nome. Ou seja, eles aprenderam a confiar em Jesus. Eles aprenderam a deixar ser guiados por Jesus e isso curou eles da sua incredulidade. Além disso, deixe ser confrontado pelo Senhor. Olha o que diz lá no verso 7. Jesus anuncia que as obras do mundo são más. Jesus confronta o mundo. E quando nós olhamos para a figura de Pedro, no final do Evangelho de João, no final dos Evangelhos, na verdade, João, de Mateus, Jesus declara, olha Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí quando Jesus está preso, quando Jesus está sendo lá torturado, Pedro está seguindo Jesus de longe. E quando Pedro chega ali numa fogueira, no local ali onde tem algumas pessoas se aquecendo, as pessoas olham para ele e falam assim, você caminhou com Jesus, você é um deles. Ele, não conheço. E outras 2 pessoas insistem, claro que você andou, a sua fala te denuncia. Mas ele insiste, não conheço esse Jesus. E nega 3 vezes. E aí quando o galo canta, que os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro, ele chora amargamente e se arrepende. Deixe ser confrontado pelo Senhor para que haja arrependimento genuíno. O arrependimento das nossas obras, mas nós teremos quando nós formos confrontados pelo Senhor. Mas lá em Apocalipse 3 diz que Deus está à porta e bate. Jesus é um cavalheiro. Jesus não entra no coração que não é bem-vindo. Jesus não entra num coração que não é desejado. Jesus não entra num coração que não é convidado. Para que nós possamos nos arrepender, é necessário que nós convidemos Jesus para entrar no nosso coração.
para que Ele possa ter comunhão conosco, para que Ele possa guiar o nosso caminho, para que Ele possa nos confrontar, para que nós possamos ser curados da nossa incredulidade e para que nós possamos nos manter no foco. O texto encerra lá no verso 9 dizendo que Jesus continuou na Galileia. Jesus não se deixou ser iludido nem seduzido pelas coisas do mundo. Ele não se deixou ser seduzido pelo desejo dos seus irmãos de ser famoso, mas ele se manteve focado na vontade de Deus. Esse é o segredo para vencer a incredulidade. Deixar ser guiado por Deus, se arrepender e deixar ser confrontado pelo Senhor. E se você ainda não fez essa decisão, por abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar nele, fazer morada e deixar Deus guiar os seus caminhos, faça isso nessa manhã. Não espere mais tempo. Não adie mais as bênçãos que Jesus tem para você. Não adie mais as bênçãos maravilhosas que Ele tem para o seu coração. Não tenha mais esse coração ingrato. Não corra o risco de tomar decisões erradas, equivocadas. Mas renda-se ao Senhor e abra o seu coração para o Senhor, para que Ele possa fazer morada em você e te guiar para uma vida de vitórias, uma vida de bênçãos, uma vida de dificuldades, sim, mas uma vida de paz na presença dEle. Se você deseja fazer isso nessa manhã, deixa o seu recado aí no chat, ou mande uma mensagem para mim no meu privado, para que nós possamos conversar um pouco mais a respeito, e eu vou caminhar lado a lado com você nessa sua decisão, te ajudando a crescer, te ajudando a estudar a Bíblia, te ajudando sempre, porque eu quero ver cada vez mais pessoas rendidas aos pés de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude na nossa incredulidade, que Ele tire de nós esse coração endurecido e nos dê um coração disposto a obedecer e a se sacrificar por Ele. Vamos orar? Soberano Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, ao redor da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, na nossa incredulidade. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão nos assistindo e que assistirão. Se eles têm algum coração ingrato, ó Deus, se eles têm, ó Pai, tomado decisões equivocadas, que o Senhor os ajude nessa dúvida, que o Senhor os ajude, ó Deus, nesse coração endurecido, que o Senhor, ó Deus, venha quebrantar, ó Pai, em nome de Jesus, e libertar, ó Deus, desse laço da incredulidade, ó Pai, para que possam abrir os seus corações, ó Deus, para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor, ó Deus, venha a guiar os seus caminhos, a guiar as suas decisões, que haja arrependimento a partir do confronto com a sua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, completar a obra, que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que em nome de Jesus, ó Deus, haja libertação, haja crescimento da Tua igreja, onde quer que essa mensagem seja alcançada. Pai, clamamos a Ti ainda, ó Deus, queremos aproveitar e colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja, ó Pai, livrando das doenças. Aqueles, ó Pai, que não têm sido acometidos, que o Senhor possa estar, ó Deus, protegendo de todo tipo de contaminação. Lembramos também, ó Pai, daquelas que estão grávidas, ó Deus, da Edilene, que o Senhor esteja protegendo neste momento de gravidez, de delicadeza, ó Pai, da Ludmila, ó Deus, lá em Goianésia, que já está no final da sua gestação. Que o Senhor esteja, ó Deus, guardando, que o Senhor esteja cuidando, que a Larissa venha, ó Pai, com saúde, que ela venha, ó Deus, saudável, que o Senhor possa estar abençoando o Wilson e a Ludmila, ó Deus, nessa empreitada desse novo filho, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, ó Pai. Guarda, ó Deus, e protege a Ludmila, ó Deus, no hospital, de qualquer tipo, ó Deus, de complicação.
Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Deus, e de sustento àqueles que precisam. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ver a Tua graça, ver a Tua bênção alcançando o Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero dar alguns avisos bem rapidamente. Hoje, às 19 horas, temos culto na Igreja Batista Boas Novas, no YouTube. Você é nosso convidado a estar assistindo, certo? Na quarta-feira também temos o culto de oração no YouTube. Na quinta-feira, aqui no Facebook, eu estou com vocês. Estamos estudando a Bíblia no primeiro livro de Coríntios, né? Sábado, às 18, temos o culto jovem. E às 9 horas continuamos aqui orando e estudando a Bíblia para a honra e glória do Senhor. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei que entrou depois. Irmã Marta, Deus abençoe irmã Marta, irmão Judécio, que o Senhor abençoe vocês e sua família. Rogismar, meu irmão lá em Goianésia, que bom que está assistindo, Deus abençoe. A Eliane também, né? A família Saraiva, que saudade de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. A Vanessa, que bom Vanessa que você está online, que Deus abençoe você, as crianças, né? O Carlos. Luiz Felipe, faz tempo que eu não vejo Luiz, que bom que você está assistindo, Deus abençoe seus meninos aí também, sua família. Zé Afonso, também lá de Goianésia, que bom, que saudade de vocês, Deus abençoe Zé Afonso, espero que tenha sido edificado em nome de Jesus. O Wilson, Deus abençoe o Wilson, Ludmila, Larissa que está chegando. A Rose, minha irmã também, Deus abençoe a Rose, o Jabes, os meninos, saudade de todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Que todos tenham um domingo abençoado. Irmã Cleonice, amém. Que todos nós tenhamos um domingo debaixo da graça do Senhor. Que você possa se sentir à vontade de compartilhar. Eu sou o pastor Rod, sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, na QNR. E se você tem desejo de saber, de conhecer um pouco mais a respeito da palavra de Deus, eu estou à sua disposição para estarmos caminhando juntos nesse conhecimento. Tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado. Fiquem com Deus.